Taurinos, meus amores, sejam bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês, meus amores. Hoje o tema é o seguinte: o que de relevante chega na tua vida ainda esse ano? Então, o objetivo da leitura é esse, tá? Vamos saber através das cartas o que está chegando, para o que você deve se preparar. Meus amores, continuem deixando sugestões de temas, vou trazer todos, tá? Inclusive, termino agora essa sequência, já inicio o próximo tema. Acho que vocês vão gostar bastante, né? Foi pedido aí por mais pessoas o tema que eu vou trazer e teve bastante curtidas, então acredito que a maioria está interessada no tema. Lembrando que essa leitura é uma leitura geral, então é para homem e mulher e todos os modelos de relacionamento. Se eu falar ele, teu caso é ela, ou ela e ela, ele e ele, é só adaptar, gente. É só adaptar para a tua realidade, tá? Para obter algo somente na tua energia, você precisa realizar uma leitura particular com alguém da sua confiança. Aqui a leitura é geral, então você só tira realmente o que é para você. Tá entendendo? Dentro de uma única leitura, podem vir mensagens diferentes para grupos de pessoas diferentes. Então você pega a sua e a da outra pessoa é só você soltar, tá bom? Dúvidas pode deixar nos comentários. E vamos lá, é Touro, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Eita. Eita. Nossa. Vou tirar mais um. Pera aí, gente, que... Deixa eu tirar mais cartas. Embaixo do deck. Bom, meus amores, ó, esse jogo tá falando o seguinte: é um ano onde você vai ter que olhar para algumas situações que eu vejo que a maioria, pelo menos, não estava querendo olhar para aquilo. É como se algumas situações assim, ó, que foram muito marcantes, que foram muito doloridas e que você, de repente, já havia até julgado que, assim, deixei essa bagagem, esses fardos, né, para trás, por alguma razão maior, tá? É como se você tivesse que remexer em algumas feridas. Não tô vendo que seja uma opção, tô vendo que a coisa vai acontecer
independente da sua vontade ou não. Cris, o que que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se você não quer encarar alguém que te magoou e tal, mas se tem alguma coisa para resolver com aquela pessoa, acontecem situações que aquela pessoa, né, cai de paraquedas na tua vida e você tem que resolver. É mais ou menos isso. Por que isso acontece, Cris? É mais ou menos assim. Faz de conta que eu tenho aqui um machucado, uma ferida, tá? Essa é a carta das marcas, tá? E aqui são marcas que, assim, olha essa carta aqui para você entender. É como se tivesse alguém cortado essa mulher e arrancado o coração dela, tá? Então, assim, alguém que foi despedaçado. Então, me fala realmente de marcas muito profundas, de dores, de situações difíceis. Então, vamos lá. Faz de conta que eu tenho aqui um ferimento. Aí eu me nego a olhar para aquilo porque doeu, eu não quero saber daquilo. Eu viro as costas, eu só quero olhar assim para outras coisas que me dão alegria. Óbvio que tem momentos da vida da gente que a gente não pode, né, estagnar por sempre, né? A gente não pode estagnar por conta de uma dor. A gente precisa sempre avançar, né? Aquela história que a vida não espera, os boletos não esperam. A gente tem que seguir o fluxo, a gente tem que trabalhar, resolver as coisas. E às vezes a gente não consegue ter, por conta da nossa rotina, o tempo necessário para o quê? Para vivenciar um luto de uma situação, né? Às vezes a gente passa por uma situação de dor, de uma perda, pode ser em diversos sentidos, tá? De dores profundas, às vezes uma traição, algo que, ó, marcante, despedaçada, uma traição, uma decepção, uma desilusão, coisas que venham a bater o nosso emocional. A gente precisa de um tempo para se refazer, mas nem sempre a pessoa tem devido à rotina, como eu falei, devido à vida, né? E aí, às vezes, você vai tocando a vida e não quer olhar para aquilo. Aí é o exemplo que eu falei da ferida, não quero olhar. Mas o fato de eu não olhar não significa que ela não vai estar ali. E o que pode acontecer se eu não quiser olhar para aquela ferida? Ela pode infeccionar e ela pode virar uma coisa que mais à frente eu vou perder a mão, eu vou perder o controle, né? Eu não vou ter mais como, de repente, recuperar aquilo dali. Tá? Então é como se dissesse, é como a ferida. Chegou um momento, você teve que tocar a vida, mas chegou um momento que você vai ter que olhar para aquela situação, né? Seja emocional, algo que te abateu muito psicologicamente, que você não olhou para aquilo, não resolveu dentro de você, ficou não concluído, digamos assim, mas você teve que tocar. E aí, por algum tempo, a gente acha até que aquilo já não está mais ali, mas está, né? E aí, antes que infeccione, né, o universo te dá a oportunidade de estar tratando aquilo. Então, é o caso da ferida. Eu preciso cuidar para quê? Para aquilo definitivamente cicatrizar. E aí, mais à frente, eu posso ter até a marca, né? Pode ficar aqui uma marquinha dessa situação. Mas eu vou olhar para a marquinha e ela vai ser reduzida a apenas uma marca. Ela não vai mais me oferecer nenhum desconforto. Vou passar a mão, não vou sentir mais nada, tá? Então é mais ou menos isso que está falando aqui. Situações que voltam para a tua vida para que você possa cicatrizar, resolver dentro de você. Não importa nem assim, é resolver com o outro, é para ficar bem com o outro. Não é o outro que está em questão, é você. É resolver dentro de você. Para mais à frente, quando você lembrar da situação, você só vai lembrar dela como um fato que ocorreu, até como um aprendizado, né, na tua vida. Agora, não mais com aquela carga, seja emocional ou, né, pode ser alguma situação que, por exemplo, você, se foi dentro de algum relacionamento, isso pode vir, por exemplo, mais à frente, quando você estiver envolvida com alguém, isso vir à tona como um gatilho e até atrapalhar você de desenvolver um relacionamento saudável. Você tá entendendo? Por quê? Porque o negócio não ficou bem resolvido. Só que a gente não consegue... entende? Eu falando assim pra você, de repente você nem... Ah, não, isso aí eu já resolvi, Cris, eu já resolvi. A gente às vezes acha que resolveu, mas é só, como eu disse, é igual um gatilho. É só quando a gente tá diante de uma situação que acende aquela dor do passado, que a gente consegue compreender, né, a extensão do dano. Você está entendendo? A extensão do dano. Então é o que eu estou vendo aqui, que é um ano, tá, de vocês
trabalhar em situações marcantes que já podem ter ocorrido, para alguns casos, até há muito tempo na vida de vocês. Pode ter situações aqui, por exemplo, que a situação marcante, se foi no seio da família, alguma situação de, por exemplo, de um abandono. Pode ter sido quando você, por exemplo, tinha 11 anos de idade, né? Aí saiu de casa, porque não se dava bem com a mãe, o padrasto, sei lá o quê, foi tocar a vida. Você pode já ter casado, tido filhos, está levando a tua vida bem, normal para lá. Só que aí agora chegou naquela idade e tal, que você nem você mesma está se entendendo, que você não consegue mais, né? Se separou, não consegue mais dar certo com outras pessoas, fica achando que aquela pessoa vai te abandonar, que aquela pessoa não vai estar presente quando você mais vai precisar. E aí, com isso, de repente, você termina um relacionamento antes que a pessoa termine com você, ou você acaba tomando atitudes voltadas para ciúme, por exemplo. É uma forma, às vezes, da gente se defender, tá entendendo? De uma perda. Então, são alguns mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo por conta das experiências negativas que a gente teve na nossa vida. Mesmo que, às vezes, foi lá no passado. Se não trabalhou, se não resolveu aquilo, sabe? A marca tá lá e parece que fica adormecido. Quando você tá vivenciando algo que toca profundamente no teu emocional, parece que vai despertando, sabe? Essas situações de dor. Então eu vejo que é isso que vem aí. É uma grande oportunidade de vocês sanarem aí algumas feridas esse ano. Ainda que você não queira, você vai ter que olhar para isso, você vai ter que resolver dentro de você. Eu vejo assim que vai ter um trabalho aqui de cura e purificação, tá? Para que você, dê os primeiros passos para uma nova vida, para uma renovação. Deixa o fogo consumir tudo aquilo que precisa ser consumido, tá? Passa pelo processo de purificação profundamente, para que você possa seguir para a próxima etapa da tua vida totalmente limpa de todos os vestígios negativos do passado que você, de forma intencional ou não, podia vir carregando. Tá? Então é isso que esse fogo vai consumir, para que você possa viver, isso aqui é uma carta de renovação total, de dar os primeiros passos para uma nova vida. Só que aí é uma nova vida que promete ser apaixonante, apaixonante. Então significa o quê? Que você vai fazer coisas novas aí, que você vai se entregar mesmo profundamente, vai viver momentos de felicidade, de satisfação, de construção de algo totalmente novo, mas que a tua entrega vai ser total. Mas para que você possa, né, estar totalmente entregue a algo, você precisa estar inteiro, né? E aqui é como se alguns de vocês não estivessem totalmente inteiros, então você passa por esse processo aí de purificação, cicatrização, renovação para estar pronto para viver aí. Eu vejo que o primeiro passo realmente de uma nova vida para muitos de vocês, tá bom? Então isso é o que vem para vocês esse ano. É um ano de vitória na vida de vocês, tá? Vitória após alguns sacrifícios e algumas tormentas, né? Você vê que ela tá carregando essa cruz aqui, tem uma tempestade, o mar tá arredio. Então me fala que vocês, assim, já cruzaram muitas tempestades, né? O guerreiro, todo guerreiro, ele luta, 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 depois ele chega num momento onde ele tem que dar uma pausa ali para renovar as energias, para recomeçar. E aqui nessa leitura tem muita gente guerreira, que vem lutando, batalhando há muito tempo, né? Então é mais do que merecida essa vitória para que você possa viver o novo. Mas aqui a espiritualidade fala para você que para que você obtenha a tua vitória, você precisa estar inteiro. Então você precisa passar por esse processo, tá? Vai ser muito benéfico para a tua vida. Não tente acelerar o processo, simplesmente deixe as coisas fluírem, porque é assim que tem que ser. Essa carta aqui ao lado dessa também me fala que alguns de vocês vão passar por algumas experiências espirituais aí, mas isso é para quem está aí. Se você está envolvido com algo, teve algum despertar espiritual, está caminhando nessa área, pode representar também uma jornada, você iniciando uma jornada de autoconhecimento. Para quem está envolvido com isso, eu vejo que você vai viver experiências profundas, tá? Que vão te trazer uma maior compreensão com relação à parte espiritual e que pode até, assim, em alguns casos, despertar até alguns dons. E você, assim, cada vez mais apaixonado por isso.
Você se entregando, você mergulhando mesmo nessa área e aberto, né? Você permitindo que a espiritualidade venha realizar aí ao teu lado, para alguns casos aqui, né, um trabalho que você possa estar desenvolvendo. Eu vejo assim, que essa coisa de você estar apaixonado pelo que vai fazer, entregue totalmente, pode ser realmente você se dedicando por completo, né? Mas aí isso aí é muito particular, é para pouquíssimas pessoas, é só para quem realmente tá nessa situação, tá? Não é que todo mundo vai passar por essa experiência, não. Vamos lá, gente. A questão aqui do teu jogo, vamos lá que eu vou te passar. Lembra que eu falei que tem situações do passado que estão voltando, né? Ó, a carta do retorno tá aqui, a carta do comprometimento, tá? E essa carta é desnudando a alma. Aqui tá falando para você o seguinte: tem uma pessoa, tem alguém do passado, tá? Que tá voltando para tua vida. Essa carta do retorno vem para te falar isso. Essa pessoa vem querendo realmente se comprometer. Me fala de uma pessoa que no passado podia estar muito confusa, tá? Aqui você vê que o espelho está cheio de nuvens. Nem a própria pessoa estava se compreendendo. Podia ser assim, não compreendendo bem o que queria da vida ou o que queria com relação a compromisso, ou em alguns casos essa pessoa não conseguia compreender o que ela de fato estava sentindo por você. Tá? E aí pode ter sido esse um motivo. Você vê que desse lado aqui tá tudo muito assim sombrio, tem sequidão aqui, o que me fala que essa pessoa não tinha emocionalmente para te oferecer aquilo que você esperava, né? Ela estava completamente confusa. Mas parece que agora essa pessoa se encontrou e ela agora volta para a tua vida querendo se comprometer, tá? Ela volta querendo, ó, agora realmente viver momentos felizes com você. Tem um sol aqui no fundo. Nesse lado aqui, me fala que não teve clareza entre vocês. E me fala que agora essa pessoa volta para esclarecer bastante coisa. E essa carta desnudando a alma, né, reforça o fato de que essa pessoa vai se abrir. Ainda que até nem ela consiga algumas coisas para quem essa pessoa estava confusa emocionalmente, tá? Me fala que assim, essa clareza é aos poucos, aos poucos, ela vai esclarecendo para você, pelo menos ela vai desnudar a alma, ela vai expor para você, tá? O que ela tá sentindo. Mas aí pode ser o fato dela dizer assim com muita clareza, olha, eu não sei exatamente o que eu quero. A única coisa que eu sei é que eu senti tua falta, tá? E que eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz no passado. Que eu agora gostaria de ter um compromisso com você, tá? E queria realmente que isso se desenvolvesse. Eu pelo menos quero fazer a minha parte. Mas eu ainda não tenho tão claro o que seria fazer a minha parte, tá? Porque eu ainda estou tentando me entender nesse momento da minha vida, mas eu já tenho claro que eu sinto algo forte por você. E eu não sei, eu gostaria de tentar. Você quer tentar? Então eu vejo algo mais ou menos assim, tá entendendo? Do tipo, eu quero, tá claro para mim que eu quero, tá? Mas muita coisa com relação à minha vida ainda não tá muito clara. Você tá entendendo? Então você pode ter aquela sensação, essas nuvens aqui, de que não tô entendendo essa pessoa, acho que eu vou cair na mesma armadilha do passado, essa pessoa tá confusa, ainda volta confusa, você achando, mas é diferente. É diferente. Então, por exemplo, se a confusão do passado foi na parte emocional, isso daí não, ele já tem essa certeza que ele quer ficar com você. Mas tem alguma coisa muito confusa com relação à vida dele. Pode ser a como ter um relacionamento com você num momento onde uma carta que pode falar de família, a família de repente não te aceita. Mas olha só, gente, tem uma situação aqui que eu preciso também deixar bem claro para você, até porque meu olho bateu aqui agora. E depois eu vou falar dessa situação aqui, mas aqui, por essa carta aqui, tá me falando, principalmente que essa é uma carta de compromisso e essa é uma carta que também fala de estabilidade. Essa pessoa, o que para você pode ficar um pouco confuso é porque ela vem dizendo que quer, né? Como eu te disse, que ela agora tem certeza do que ela sente, mas só do que sente, né? Do restante ela ainda tá muito confusa. E ela pode chegar na tua vida ainda comprometida com uma outra pessoa. Então, se é alguém que passou pela tua vida e foi ficar com uma outra pessoa,
Pode ser essa pessoa aí, ou para alguns casos ele pode nem estar com a pessoa com quem ele saiu da tua vida, pode estar já com uma terceira pessoa, né? Terceira, uma outra pessoa. Mas ele pode ter um alguém aí, tá? Então é isso que para você vai ficar um pouco confuso em questão de embarcar nessa situação, porque o cara ainda está preso a um compromisso e vai querer se comprometer com você. Aí você faz aquela pergunta: como que uma pessoa que tem um compromisso com alguém quer voltar para a minha vida querendo se comprometer comigo? Realmente é confuso, mas é o que está acontecendo com a pessoa e ela vai te propor qualquer coisa aí, tá? Então aqui está te avisando que essa pessoa está voltando. E para alguns casos, até volta, como você está numa fase de resgate, tua leitura fala de resgate esse ano, pode ser para você resgatar esse relacionamento e em alguns casos até curar, resolver, né, a situação. Então, meus amores, aí isso aí é livre-arbítrio, tá? Porque aí tem muita gente que se engana da seguinte maneira. Por exemplo, Cris, essa pessoa, ela tem alguém e tal, eu não queria entrar numa situação de triângulo, não queria ficar com essa pessoa, mas se ela volta para eu resolver algo, é a minha oportunidade de resolver isso. Então eu sou obrigada a ficar com essa pessoa, mesmo ela tendo um compromisso, para resolver porque eu quero resolver. Não é assim que funciona. Às vezes a pessoa volta, ela querendo um compromisso com você, tá? Quando eu falo volta para que você possa resgatar uma situação e curar, essa é uma carta, tá, que fala de vitória e tal, mas também fala de finalizações. Pode ser você também resolvendo algo, compreendendo o que se passou, tendo um esclarecimento ao sol ali, tendo um esclarecimento com relação ao que se passou entre vocês, e de repente você vai ter uma conversa com a pessoa, né? Algo que, por exemplo, por conta de uma dor, de um vazio que essa pessoa deixou, você não conseguia pôr um ponto final numa espera ou numa vontade de um desejo, né, de ter algo com essa pessoa de novo. E aí, de repente, dependendo da conversa, dependendo do que a pessoa te esclarece, pode dentro de você resolver a questão na tua mente ou no teu coração, tá? E não necessariamente você sentir o desejo até de voltar para a pessoa, até porque você vai ter uma outra opção. Tá entendendo? Aí isso é muito particular de cada um, mas que a pessoa volta. Resgate para que você possa resolver. E resgate para você resolver, como eu te disse, pode ser só uma conversa, uma coisa assim, para que você possa, olha só, aqui é alguém que está partindo para uma nova vida, é uma carta que fala dessa mulher, ela indo, tá, para o verão, para viver o verão. Me fala muito que é como se ela fala de a pessoa indo assim, se despindo de todos os fardos em primeiro lugar, tá? Se abrindo assim para uma nova etapa de vida, mas de uma forma muito leve, de uma forma assim em paz com a mente, com o coração. Então é uma carta que fala das resoluções, tá? Principalmente ela estando embaixo da carta da vitória. Finalizar uma etapa para o começo da outra. Então pode ser você resolvendo, tá? Ou para quem... Cada caso é um caso. Livre-arbítrio, você querendo ficar com a pessoa, aí é contigo. Essa pessoa acho que vem com alguém sim. Não é para todo mundo, mas para alguns de vocês ela ainda vai ter alguém. A carta do trancado tá aqui, 2 caminhos trancados, tá? Então vamos lá. Cris, você falou que eu vou ter uma outra opção, né? Que essa carta aqui fala das 2 opções. Uma opção vai estar trancada, é essa daí, porque a pessoa tem uma situação na vida dela ainda. A outra opção que está livre para você é essa pessoa aqui que chega, tá? É uma pessoa extremamente sensível, é uma pessoa que ela é um pouquinho imatura, ela não sabe muito bem lidar com os sentimentos quando a coisa é muito profunda, tá? É alguém que busca assim interiorizar para tentar entender aquilo que está sentindo, tá? Mas é uma pessoa que, se essa carta não tivesse ao lado dessa, eu ia até dizer para você que assim, ela é fechadona, ela é mais fechada, fica muito no mundinho dela. Mas assim, nesse caso aqui, não muito. Eu vejo que é alguém que socializa assim, é que ela é um pouquinho imatura para lidar com os sentimentos, aí às vezes ela precisa do tempo dela, tá? E eu vejo que de uma certa forma vai se abrir sim, pode não se abrir tão claramente para você. Por quê?
Você vê que aqui ele está escrevendo aqui, as letrinhas bem apertadinhas, pode ser o caso aqui de você ter que ler nas entrelinhas aquilo que essa pessoa quer definitivamente com você. Ela pode não saber muito bem explicar, porque são cartas que falam de timidez, tá? De timidez, de uma pessoa que, para lidar com as situações da vida, ela pode ser até assim muito falante, muito... Me fala até de alguém muito sociável, como eu te disse, então pode ter muitos amigos, pode ser muito risonha, muito alegre, tá, essa pessoa. Mas quando o negócio é sentimentos mais profundos, ela pode ficar assim meio tímida, meio sem saber ao certo como lidar, como falar, e talvez você tenha que ter um pouquinho mais de paciência. Me fala que essa pessoa, você só tem que tomar cuidado pela imaturidade dela, tá? Ela vai querer tudo com você e tudo de uma forma muito rápida. Só que é como se ela projetasse algumas coisas que, de uma certa forma, só vão existir na mente dela. Não vão criar consistência, tá? Me fala de alguns projetos de felicidade que, de uma certa forma, podem ser ilusão. Cris, a pessoa vem com o intuito de me iludir? Não é isso, tá? É algum tipo de... Pode ser ingenuidade da pessoa. Por exemplo, vamos lá. Um exemplo. Você é uma pessoa madura e essa pessoa pode ser mais jovem, tá? Essa pessoa nova, a nova pode ser mais jovem que você. E aí, de repente, por ela ser novinha, cheia de planos, quer conquistar grandes coisas e tal, aí pode chegar e, por exemplo, vamos construir... Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, ela está num trabalho que ela é autônoma, né? Ela não tem um salário fixo. Ela ganha mediante o que ela trabalha. Então, ela precisa ser equilibrada, né? Então, de repente, ela chega, não, vamos morar junto. Lembra que eu falei de querer antecipar as coisas e tal? Vamos morar junto, eu gosto de você, você gosta de mim, eu tô querendo ficar com você e tal. E aí, de repente, essa pessoa ganhou bem naquele mês, mas ela não tem uma coisa constante ali. Então, ela tinha que o quê? Guardar um dinheiro para se precaver e tal. Não, vamos morar junto e tal. E aí já entra no financiamento, ou sei lá, um aluguel alto, porque ela acha que, sabe, as coisas tudo vai dar certo na vida dela e tal. Mas ela tá com os pés fora da realidade. Porque ela é meio ingênua às vezes, assim, tá? Ela às vezes é meio imatura e pode dar um passo maior do que as pernas, entende? No concreto mesmo ali, no firme, ainda mais, lidar com o taurino, que o taurino gosta de coisa firme, de solo firme, né? O taurino gosta daquela coisa mais concreta ali, segura. E me fala que essa pessoa pode dar, às vezes, uma viajada e isso pode te aborrecer, porque ela pode te envolver em questões que na cabeça dela aquilo vai dar muito certo. Mas se você tivesse a clareza com relação aos passos que ela vai dar, eu vejo que você ia ver que, peraí, essa pessoa está viajando. Mas não, ela pode querer tomar a frente da situação e não tem preparo para isso. Então é só você tomar cuidado, por exemplo, assim, se você estiver envolvida, se você estiver envolvida não, aqui me fala que você vai se envolver muito, profundamente com essa pessoa nova, essa pessoa que para muitos é jovem, tá? Mas não é para todo mundo. Então, por exemplo, pode ser um espírito jovem, cara de 40 anos, mas que tem um espírito jovem e acha que tem 25 anos, né? Vive na praia, falta o trabalho, não tem tanto aquele senso de responsabilidade. Pode acontecer aqui. Ele pode ter filhos, essa pessoa, e ainda assim não conseguir arcar com tudo. Então, por exemplo, pode ser a pessoa que tem um apoio de algum familiar para lidar com filhos. Aí você me diz, Cris, eu jamais me envolveria com uma pessoa assim porque eu gosto, né, de solo firme. Mas eu tô vendo que é uma pessoa que por conta da energia dela vai te atrair, uma pessoa muito gostosa de lidar, né? E que assim, de repente pelo papo, você vai conhecer mais a pessoa, mas assim, esses detalhes mais voltados para responsabilidade podem passar meio que despercebidos assim para você no início quando você está conhecendo. Só que como você vai se envolver muito rapidamente, talvez quando você se der conta, tá, da real situação da pessoa em termos de compromisso, e quando eu falo compromisso não é só em relacionamento, é com relação à vida, talvez você já esteja envolvido demais para tentar dar um freio, que é aquela história, né?
Às vezes, quando a gente já está muito envolvido, a gente, pô, já tô, então vamos ver o que acontece. Aí fala que assim, me diz que é alguém que você vai gostar muito, tá? E que também vai te fazer muito bem pro teu emocional. É só você ficar ligado com relação a essas questões aí mais práticas da vida. É você não depositar todas as tuas confianças, tua responsabilidade em cima da pessoa, por exemplo. Se você tem um aluguel para pagar, vai lá você e paga, né? Você não dá na mão dessa pessoa, porque é uma pessoa que pode se perder, achar que, depois eu pago a ela, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos curtir, já pensou? Vamos pra uma balada, te chama para ir para uma pizzaria à noite, ou sei lá o quê, e aí gasta o dinheiro todo, você não tá nem sabendo, acha que ele já pagou, e aí ele fala para você que é esse tipo de coisa que pode acontecer. E aí você tá achando que aquilo ali foi um dinheiro a mais que a pessoa recebeu e tal, né? Aí depois, quando chegar na hora do vamos ver lá, você descobre que a pessoa não pagou. Pô, como que você faz uma coisa dessa? O dinheiro de responsabilidade e tal? É um tipo de pessoa que vai falar, poxa, mas eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu estava esperando receber um dinheiro tal para botar no lugar. Vai mentir para você? Não vai, porque aqui não é um tipo de pessoa que mente. Me fala de uma pessoa que geralmente é muito verdadeira, até demais. Fala até de uma pessoa que às vezes fala umas besteiras que você... Como que essa pessoa vai falar isso? Pessoa muito sincera, muito honesta e muito sincera. Mas assim, imaturidade, é o que eu posso te dizer, tá entendendo? Por exemplo, ele achou que alguém ia pagar ele, então ele podia fazer festa com aquele dinheiro, e ele fez, e não pensando em te prejudicar, claro que não, mas não vai prejudicar. Então, tipo, é aquela história, né? A intenção não era essa, mas a intenção boa não vai resolver a situação. Então, enfim, é isso. Só você não botar a responsabilidade total aí das coisas na pessoa. E pode ser uma fase, Cris. Não sei. Acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, tá? Aqui, muita gente vai encontrar o cara que ele pode ser formado, tá? Formado. E, por exemplo, você pode encontrar um cara formado que é bem de vida. Então, de repente, a família mimou muito o cara, ou de repente não é nem uma questão de mimo, pode ser uma questão de que toda vez que ele tem um problema, que ele faz uma besteira, a família vai lá e ampara. E de repente a namorada não fica sabendo, né? Aí você chega lá, vê o cara com uma vida confortável, tudo organizado na vida dele, mas de repente você não sabe que, né, a mãe que vai lá gerir tudo, né, botou uma empregada lá para poder botar, porque é um cara que não sabe nem onde ele deixou a toalha de banho dele, não tá nem aí para lá do Brasil, tá toda hora. Ele é formado, mas, por exemplo, ele pode não parar no emprego porque ele chega tarde, estava na praia, curtindo a vida. E por que ele faz isso? Porque se tudo der errado, se ele ficar desempregado, de repente tem alguém que vai lá dar uma ajuda a ele, tá? Então, é como se essa pessoa não tivesse tido, não tivesse amadurecido por conta da vida que teve. Então é essa pessoa que chega na tua vida aí, tá? Mas assim, não é aquela pessoa que você olha e fala, ih, cara irresponsável, eu tô saindo fora. Não é isso. Eu vejo que são coisas que você vai descobrindo ao longo do relacionamento. Muita coisa ainda vai ficar assim fechadinha, tá entendendo? E só no desenrolar do relacionamento você vai percebendo as coisas. E por que você se envolve? Porque é uma pessoa que, pô, muito gostosa aqui, muito risonha, é muito gostosa de lidar, a energia muito puxa as pessoas para ele, tá? É uma pessoa gostosa. Só que a palavra para te falar assim sobre a personalidade da pessoa, a pessoa gostosa de lidar. Eu vejo que ela se expressa muito bem. Então, assim, para muita gente realmente pode ser formada. Aqui pode ser pessoas artistas, dons artísticos, pode não viver da arte, mas pode ter dons artísticos, pode ter pintor, escritor, poeta, jornalista, pessoas que trabalham com telemarketing, qualquer coisa que usa muito do intelecto, assim, pessoa que pode ser, por exemplo, um redator, é o que mais vem esse tipo de profissão, tá, gente? Para a maioria é algo relacionado à escrita. Então, tem muito isso. Me veio muito forte aqui por conta dessa carta, alguém que pode trabalhar com cinema. Então, pode ser diversos, né? Pode ser até o cinegrafista, né? Essas coisas assim, tá? Ou trabalhar nesse meio. Pode ser uma pessoa que trabalha num meio, que ele pode não ser de nenhuma dessas profissões, mas trabalha num meio onde ele lida
pode ser com muito artista, ou, por exemplo, ele pode ser muito comunicativo, trabalhar até num shopping, mas pode ser um shopping, por exemplo, da Zona Sul, onde tem sempre artistas lá, então ele fez algumas amizades desse tipo, tem alguma coisa aí que traz um toque diferente, assim, traz não um fascínio para você, mas é assim, é algo que você vai, caramba, assim, sabe? Tipo uma admiraçãozinha, assim, tem uma coisinha desse tipo. E quando te conhecer, vai estar iniciando um projeto que, por conta da imaturidade dele, como eu te disse, pode acontecer dele não concretizar. Pode ser que você, chegando na vida dessa pessoa, você sendo um taurino, né, você leve esse senso assim de responsabilidade, venha aterrar mais essa pessoa aí, de repente ela ouvindo os teus conselhos, ela consiga se equilibrar e até esse projeto que ela vai estar iniciando pode ir à frente por conta da tua influência, tá? Para alguns casos é isso. E aí o que acontece mais à frente? Eu vejo que você fica, ó, dividida, né? Mais uma vez aqui, ó, entre alguém com quem você tem uma bagagem aí, tá? E alguém por quem você está profundamente envolvido, que no caso é a pessoa nova. E aqui tá me falando que é o quê? No caso, você vai ter que escolher, porque você vai ter que finalizar uma das situações, né? E eu tô vendo que para você vai ser difícil. Então, essa pessoa do passado que volta, ainda que tenham acontecido algumas coisas difíceis, essa pessoa, de repente, volta com uma proposta nova. Por isso que você, de repente, vai ficar meio que em dúvida, tá? É a única coisa que tá me dizendo aqui. Porque se chegasse com uma coisa tão ruim em cima, você não ia considerar, você ia cair na pessoa nova aqui. Então me fala que para você é um pouquinho difícil. Agora pode ser também aquela história, né? De você assim, poxa, estou profundamente envolvida por essa pessoa, mas esse sensozinho de irresponsabilidade da pessoa é um sacrifício muito grande para mim. Então eu penso que a outra, pelo menos eu já conheço, a do passado. A gente tem uma história que a gente viveu e essa história ainda não teve um ponto final, assim, não ficou totalmente resolvida. Então talvez estar com a pessoa do passado, né, possa resgatar essa relação do passado, pode ser mais importante para mim. Ai, meu pai, o que eu faço, assim, coração meio que sem saber. Mais ou menos isso, tá? E aí aqui vem dizendo para você o seguinte, vem confirmando a situação, tá? Que você vai ficar aqui, é você, seja você homem ou mulher nessa leitura aqui, é você em dúvida entre dois caminhos, entre as duas pessoas, só que você ciente de que uma delas é a carta do trancado, uma delas está bloqueada para você. Por quê? Porque ela vem comprometida com alguém. Mas aqui você está dando as costas para isso. Dando as costas para isso e olhando só para o futuro. Então, muita gente aqui vai olhar só para assim, para os próprios desejos, para aquilo que quer para a própria vida, e vai dar as costas à complicação e vai fazer a sua escolha e acabou, né? Para outros casos, isso aqui pode estar falando você dando as costas para a pessoa bloqueada e pensando no futuro, que no caso seria um futuro com a pessoa nova. Me fala que a pessoa nova representa a leveza, representa a transformação, os novos inícios. Lembra que eu falei para vocês que ela, apesar dela ter esse sensozinho mais irresponsável, você pode ser a pessoa que vai aterrar. Como me fala que ela é alguém que, assim, de uma certa forma vai te ouvir muito e que ela é bastante inteligente, então ela vai considerar as tuas palavras. Você aterrando, de repente, vale a pena investir, né? Pode haver um equilíbrio, porque é aquela história, você pode ser o elo ali a ponta firme, né, da situação ali, né, o que traz essa pessoa para a realidade, a pessoa que vai cuidar. Um exemplo, você pode ser a pessoa que cuida das responsabilidades, e essa pessoa do jeitinho dela, que pode ser até muito sonhadora, por isso que ela não consegue pôr em prática, você tem que pensar o seguinte: ela é muito sonhadora, mas é uma sonhadora inteligente, né, para muitos, como eu te disse, é formada. Pode ser que esses planos dela aí, que ela faz e tal, tenha coisas que você chega a uma conclusão de que, se for levado a sério, pode render muito no futuro. Então, de repente, ela só precisa realmente de alguém que venha trazer o equilíbrio, o balanço, para que isso possa se desenvolver de uma forma muito positiva e trazer aí realmente uma transformação interessante para as duas pessoas. Tá? É o que está me falando aqui. E é uma carta que fala de leveza, essa aqui também fala de leveza,
Me diz que é um relacionamento assim leve, gostoso de lidar, não é aquela coisa com cobranças, sabe? Não é alguém que traz dificuldade na parte emocional. A outra pessoa do passado veio representada pelo poço, que fala que muitos de vocês podiam achar até que assim, desse poço já não sai mais nada, né? Que no passado ele ou ela pode ter sido muito superficial assim para lidar com os sentimentos. Você olhava e achava que assim, o cara era muito raso e tal. Passou por algumas situações na vida dele, outras experiências, e agora quando ele volta assim, você sente que ainda dá um caldo aquilo ali, que tem alguma coisa para se aproveitar. Para alguns casos pode até me falar muito de você, achando que já não sentia mais nada, o poço, né, que já estava seco, como eu te disse, né, daquela situação lá, volta lá no vídeo. Você achando que já não sentia mais nada pela pessoa do passado, mas aí você descobre, quando ela volta a te procurar, que no fundo desse poço ainda tinha água, né? A água representa os sentimentos. Então você descobrindo que ainda sentia alguma coisa assim por essa pessoa e ficando o quê? Balançada, tá? Então é o que tá chegando para vocês aí. Agora eu vou tirar para vocês os signos, tá? O velho e o novo. Vamos lá. Não, muitas cartas eu não vou considerar. Posso cair uma só. Ou no máximo duas. Ó, o Sol. O Sol, no caso, veio trazer para nossa leitura Leão. Signo de Leão. Vou abrir o leque. Nossa, meu leque ficou ruim. Essa cartinha é pequenininha, chatinha. Vamos lá. Leão, Aquário, Câncer, Marte. Áries, muito forte Áries, tá? Áries e Escorpião, porque Marte. Vênus. Vênus é um regente de Libra e Touro, tá? Então, o passado pode ter um desses signos aí. Vamos saber o novo, gente? Duas, aí a gente considera, tá? Urano regente de Aquário e aqui tem Virgem. Leão, nossa, veio parecidinho. Leão, Libra. Netuno é um regente de Peixes e Plutão, que é um regente de Escorpião, tá? Então, esses são os signos aí para quem vai conhecer o novo, que é aquele levinho que está de transformação e tal, tá? E os signos que eu tirei aqui é para a pessoa do passado que você achava aí que desse poço já não saía mais nada, não tinha mais nada para se aproveitar ali, mas que você vai descobrir que ainda tinha sentimentos e que essa pessoa também você achava que já não saía mais nada ali daquela pessoa, a pessoa já estava em outra, e você vai descobrir que lá no fundo essa pessoa ainda tinha sentimentos por você, é por isso que ela está voltando. Aqui é o signo ou o ascendente da pessoa. Meus amores, beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até a próxima, gente. Tchau, tchau.